Bem, vamos fazer aqui um teste de captura para esse vídeo de apêndice sobre introdução de programação no Blender. Bem, para começar aqui eu só quero mostrar nesse script, a gente tem só nesse arquivo, né, nesse cubo, o cubo uma câmera, e no cubo a gente tem selecionado, a gente tem aqui um sensor de keyboard acionado pela tecla Space e esse script que está aqui do lado. A única coisa que eu vou fazer nesse script até o dado momento é a função print. Vou dar imprimir oi, vou executar e observar a saída de teclado. Sempre que eu apertar a barra de espaço, ele imprime no console a saída, né, o texto oi. Bem, nessa sequência a gente vai fazer uns testes super simples do uso de Python dentro da Game Engine do Blender. Como você pode ver, a gente não está importando a Blender Game Engine aqui no topo do nosso script, então toda a execução que a gente está fazendo aqui se refere única e exclusivamente a operações com a linguagem Python, tá? Os elementos nativos dela. Então aqui até o dado momento eu tenho 4 variáveis ali e eu estou usando a função print para imprimir um teste, uma linha, né, escrito testes do Blender. Na sequência aqui eu vou fazer uma impressão de algumas pequenas operações, tá? Na execução aqui então eu mando que nessa função de print a gente, vamos dizer assim, concatene uma string, que é esse texto, o valor de A, com a variável A, que vai imprimir então no resultado aqui do console o valor da variável A. Mesma coisa na variável B, e na terceira linha eu faço uma pequena soma, uma operação com variáveis. Bem, agora vamos fazer uns pequenos testes com strings, com a variável C e D, tá? Na primeira parte aqui desse teste eu estou pedindo para imprimir a variável C, depois eu dou um espacinho, na mesma linha peço para imprimir a variável D, dessa forma aqui. Na linha de baixo vou fazer um teste de comparação, ver se a variável C é igual à variável D. Observando que o teste eu faço dentro desses parênteses, tá? Se C é igual a D. Esse é um teste comparativo e não de atribuição, tá? Embaixo aqui eu faço uns pequenos testes para recuperar apenas alguns caracteres de uma das variáveis de string. Primeiro eu quero só a primeira letra da variável C, depois aqui as 3 primeiras letras da variável C. Eu uso este comandinho aqui, tá? Então, testando aqui o meu script, observa ali a saída de teclado. Testes de teclado, a saída de console. Imprimo primeiro a variável C, abóbora, depois D, caixa. Faço o teste se C é igual a D, que dá um falso, porque elas não são iguais. Depois peço para imprimir a primeira letra de C, sai a letrinha A ali do lado. E depois as 3 primeiras letras de C, sai ABO, que é as 3 primeiras letras de abóbora. Bem, pessoal, na sequência vamos fazer uns testes aqui com estruturas de controle, tá? A primeira estrutura de controle que a gente vai usar é o if e o else, tá? A ideia é a seguinte: através desse pequeno bloco aqui, eu vou primeiro verificar se a letra C, né, se a variável C tem o valor abóbora guardado nela. Se houver o valor abóbora, né, se for esse o valor da variável C, ele vai imprimir essa mensagem aqui, C tem valor abóbora. Caso contrário, ele vai imprimir C tem outro valor, tá? Logo abaixo a gente faz um outro teste aqui, que agora estou comparando as variáveis numéricas e estou usando uma corrente de ifs e elses aqui, tá? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Vamos se concentrar por enquanto no if, no else da variável C, tá? Vou imprimir aqui então, ou vou executar meu comando lá na saída de console, então, que a gente vê aqui, ele imprime a mensagem C tem valor abóbora, tá? Ou seja, o que ele repete é que nesse check essa comparação dá verdadeiro, tá? Se eu mudo aqui o valor da variável e fizer o mesmo teste, ele vai imprimir C tem valor abóbora. Caso contrário, ele vai imprimir C tem outro valor, tá? Logo abaixo a gente faz um outro teste aqui, que agora estou comparando as variáveis numéricas e estou usando uma corrente de ifs e elses aqui, tá? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Vamos se concentrar por enquanto no if, no else da variável C, tá? Vou imprimir aqui então, ou vou executar meu comando lá na saída de console, então, que a gente vê aqui, ele imprime a mensagem C tem valor abóbora, tá? Ou seja, o que ele repete é que nesse check essa comparação dá verdadeiro, tá? Se eu mudo aqui o valor da variável e fizer o mesmo teste,
ele vai imprimir outra mensagem ali, C tem outro valor, eu escrevi errado ali, C tem outro valor, tá? Ou seja, se esse teste for verdadeiro, ele executa o código que está logo abaixo do if. Se for falso, o else vai se encarregar de executar essa função, o bloco de código que estiver dentro do else, tá? Vamos então aqui para os valores numéricos, tá? Outra forma de comparação que a gente tem é se uma variável é maior do que a outra, né? Isso a gente consegue fazer com valores numéricos, tá? Nessa sequência, então, o que eu tenho aqui? Se o A, que é a variável A e B, aqui relembrando, né, variável A 10 e variável B tem 20.5, se o variável A for menor que B, ele vai imprimir aqui então que A é menor que B. Se por um acaso esse teste der falso, ele vai comparar, fazer uma segunda comparação através desse comandinho elif aqui, ó, tá? E ele vai comparar o que? Se A é igual a B. E ele vai imprimir então, se for o caso, né, variável A é igual a B. E caso contrário, colocando esses dois testes anteriores se der falso, ele vai imprimir que A é maior do que B. No momento então, o que ele está fazendo com a variável A é que a variável A é menor do que B, tá? Que é justamente o valor das variáveis. Então, se eu mudo aqui, vou dar uma brincada com esses valores, por exemplo, se eu coloco B como 10 também, a mensagem ali vai ser outra, vai dizer que A é igual a B. E se eu fizer o contrário, sei lá, se eu deixar como variável B1 e executar novamente o mesmo código, ele vai mostrar ali que A é maior do que B, tá? Então essas são umas formas da gente fazer algumas comparações numéricas, tá? Isso aqui é uma coisa extremamente necessária de ser entendida. Estudem então, né? Bem, na sequência agora a gente vai trabalhar com laço interativo, tá? O laço for. Para começar, o laço interativo ele precisa de um objeto que seja iterável, tá? Na verdade, as listas em Python, listas, dicionários e tuplas, todas são objetos que a gente possa fazer uma iteração entre elas, tá? Nelas, na verdade. Aqui eu construí uma lista com as nossas 4 variáveis iniciais lá e vou só mandar ele imprimir o item, um dos itens dessa lista, no caso o primeiro item, que é a variável A, né? Então desse jeito aqui ele imprime ali o laço interativo for o valor 10, tá? Que é da variável A. Bem, na verdade então o laço interativo a estrutura dele é essa daqui, tá? For item em lista print o item, tá? É o seguinte, qual que é a ideia disso? Ele vai pegar cada um desses itens da lista e manipulá-los de alguma forma, tá? Então aqui nessa linha de comando ele diz para um item na lista, tá? Ele começa então dessa seguinte, ele vai executar alguma ação aqui. Então o que acontece na primeira vez que ele roda esse comando, ele vai pegar e atribuir o primeiro item da lista na variável item onde você executa algum comando. Depois ele vai pegar o segundo item da lista, colocar nessa variável item e repetir o mesmo comando e assim por diante até o término dos itens da lista, tá? Então quando eu mandar executar esse código aqui, vocês vão reparar aqui embaixo lá no comando laço iterativo que ele imprimiu o primeiro item, o segundo, o terceiro e o quarto item e parou de executar. Então, esses laços iterativos são de extrema importância em Python e programação no Blender, tá? Essas dicas que eu mostrei nesse apêndice de programação, tá? Ainda tem mais algumas que a gente vai fazer com as funções agora, mas todas estão no curso Python na prática aqui da Sync, tá? Eu aconselho a vocês a estudarem um pouco isso, tá? Pra gente vocês terem uma boa noção de como vai funcionar a manipulação dos objetos do Blender via código Python, tá? No próximo bloquinho agora que eu vou falar sobre o uso das funções, tá? Aqui no Python, tá? Mas esse daqui foram os exercícios básicos que você encontra lá naquele curso. Eu queria mostrar como eles funcionam aqui no Blender, tá? Mostrando sempre a necessidade da ligação do script em um controller Python, tá?
Bem pessoal, fazendo o último apêndice aqui, eu vou fazer um novo script que eu vou chamar de funções, tá? Funcões.py. Então aqui a gente vai falar um pouco do uso das funções em Python. Na verdade, as funções, o objetivo delas em qualquer linguagem é para a gente fazer organização de código, tá? E quando a gente programa scripts aqui no Blender não é diferente, tá? Eu vou fazer aqui duas variáveis ali para usar em testes, tá? E agora sim a gente tem que fazer então a organização, vamos dizer assim, do nosso código em algumas funções, tá? Para começar, eu vou criar uma função principal aqui, que o que eu estou fazendo nesse processo, nesse momento, é criar a definição da função. Então dessa forma eu coloco ali o def e o nome da função, que eu vou dar nome de funcão p. Não, vou colocar inteiro, é principal. Então função principal, abre e fecha parênteses, 2 pontos, tá? Esse é o padrãozinho para uma declaração de função. E dentro dessa função, né, a gente coloca um código a ser executado. No caso, ali só print função executada. Funcão executada. Tá? Opa, escrevi errado ali. Função executada. Outra parte fundamental, além da criação da definição da função, é chamar essa função, né? Chamar a execução dessa função. Dessa forma, para fazer isso, então eu preciso função principal e fazer essa chamada aqui, tá? Opa, escrevi errado também. Função principal. Nessa linha eu estou chamando a execução dessa função que está definida nessas outras duas linhas, tá? Bem, aqui eu já linkei a execução da função, controller Python na barra de espaço. Então na hora que eu pressiono a barra de espaço, a função é executada como aparece ali no nosso console, tá? Esse é o uso básico, receitinha de bolo para todos os momentos que você for usar uma função. Você precisa criar essa função, como está feito aqui na linha 4 e 5, e a chamada dessa função, como é exemplificado aqui na linha 8. Tá? Outros exemplos de uso aqui, tá? Como eu estava falando, uma função ela é usada com o objetivo de organização de código. Então, por exemplo, eu posso criar várias funções em um único script. Por exemplo, eu vou criar uma bem simples aqui, soma valores, e que o único objetivo dessa função então vai ser executar esse comando print com uma mensagem lá, soma, e vou executar aqui variável A mais variável B, tá? Bem, então até esse dado momento a função está criada, mas ela não é executada em nenhum lugar, né? Como eu estou testando ali na saída do console, ela não é executada, aquela mensagem não aparece no console. Então o que a gente precisa na outra contrapartida, na outra mão, para fazer esse conjuntinho funcionar, eu preciso executar essa função. Então eu preciso chamar essa função, por exemplo, aqui dentro da função principal, eu coloco ali a função soma valores. Desse jeitinho aqui. E quando eu chamo a execução, então aparece ali soma 12, né, 10 mais 2 dá 12. Tá? Vamos ver aqui outros exemplos de uso de funções aqui. Tá? Por exemplo, funções com parâmetros. Tá? Se você não sabe nada de programação, isso é uma coisa extremamente importante. Tá? Vou chamar aqui uma funçãozinha de soma determinada. Tá? Tá, esses nomes de funções, diga-se de passagem, tá? Eu estou escolhendo os nomes a meu bel prazer. Eu poderia colocar qualquer outro nome, tá? Se eu quisesse. Tá? O importante realmente é a sintaxe como a coisa é escrita, né? Tipo, esse comando def, que não pode faltar um nome para a função que você escolhe do jeito que você quiser, e os parênteses, tá? E como eu estou mostrando aqui, nessa função especificamente, ela recebe 2 parâmetros, tá? Seria uma função x e y, que o objetivo então dessa função, que eu vou chamar determinada, é imprimir o cálculo de x mais y.
tá? Aliás, vou fazer o contrário aqui, x menos y, tá? Só para diferenciar um pouco de cima, então eu vou chamar aqui diferença determinada. Vou colocar só diff determinada, ficar um pouco mais curto, tá? Então eu preciso chamar essa função aqui. Só que como ela recebe parâmetros, tá? Eu preciso dizer para a função ali, no caso, qual vai ser o valor de x e qual será o valor de y, né? Então, por exemplo, eu posso até passar a variável a como x e a variável b como y, tá? Então, na hora que eu executo esse código aqui, aparece ali a diferença na função diff determinada, aparece lá o determinada 8, né? Que é justamente o resultado de 10 menos 2 ali, tá? Outra forma muito utilizada de uso de funções é quando elas retornam valores, tá? Então aqui eu vou usar uma retorna valor no caso, tá? Por exemplo, esse retorna valor é muito usado, né? Por exemplo, quando a gente usa uma função que retorna algum valor qualquer, é quando nessa função ela executa um código qualquer que seja necessário a gente obter um resultado para uso posterior. Bem, então aqui eu vou fazer essa função retorna valor, que ela também vai receber um parâmetro, dois parâmetros x e y, tá? E vai calcular uma multiplicação, tá? Só que eu quero que o resultado dessa multiplicação de x vezes y, tá? Retorne, tá? Agora esse retorne para onde? Tá? Geralmente quando a gente usa essas funções a gente atribui esse retorno a uma variável. Por exemplo, estou criando a variável c e eu vou atribuir a essa variável c o resultado da função retorna valor. Por exemplo, e como ela recebe dois parâmetros x e y, eu tenho que dizer quais são esses valores, parâmetros x e y, no caso a variável a e a variável b. Tá? E posteriormente eu posso eventualmente ali imprimir no console a variável c do jeito que eu queira, né? Por exemplo, multiplicação que vai exibir a variável c como resultado. Então na execução do código ele aparece multi20, que é justamente o cálculo, o resultado de 10 vezes 2, né? Uma outra coisa importante aqui que eu queria exemplificar para vocês é que aqui eu estou usando estou usando 3 variáveis, né, no caso, para fazer esses cálculos, né? E também, por exemplo, esses x e y aqui, que tem uma coisa muito importante de ser observada, que é que a gente chama de escopo de variáveis, tá? Não é toda variável que você cria que você pode usar em qualquer lugar do seu código, tá? Como que funciona esse processo? Por exemplo, dentro dessa função escopo, tá? Eu vou pedir ali a impressão, eu vou usar a variável a, que está sendo criada ali no topo do nosso script, né? Então eu vou colocar a mensagem lá, escopo de a, e vou tentar imprimir, aliás, aqui a variável a, tá? Então, e na função principal eu vou fazer a chamada da função escopo.